O sol de fim de tarde ilumina a Avenida Paulista, trazendo um brilho dourado para as calçadas agitadas de São Paulo. Entre tantos, andando apressados pelo centro da cidade, está Helena, uma mulher negra que, apesar de ser bilionária, escolheu roupas simples naquele dia. Ela andava sozinha, procurando um cantinho calmo, distante das histórias e manchetes que cercavam sua vida desde que ficou conhecida em todo o Brasil pelo seu sucesso. Sentia saudade de ser só mais uma entre tantas pessoas, sem a pressão dos holofotes e das expectativas de quem achava que a conhecia. Mas a tranquilidade não durou muito. De repente, o som dos passos pesados de um coturno ecoou pelo piso da galeria. Helena percebeu aquela presença marcante antes mesmo de olhar. Era o inspetor Gustavo, um policial conhecido no bairro tanto pela rigidez quanto pelas abordagens muito ríspidas. Ele se aproximou devagar, o olhar sério e carregado de julgamento, como se quisesse deixar claro que não via ali só uma cidadã comum. Helena tentou manter o rosto calmo, mas por dentro sentiu o clima mudar por completo, como se todo o peso das suspeitas injustas estivesse prestes a cair sobre ela mais uma vez. Gustavo parou bem na frente de Helena, olhando de cima a baixo, e soltou uma frase debochada, perguntando se ela realmente tinha motivos para estar ali, naquele pedaço da Paulista onde, segundo ele, só gente respeitável costumava circular. O tom dele misturava claramente sarcasmo e preconceito, quase como se tentasse lembrar a qualquer um que passasse por perto quem mandava naquele pedaço. Para quem conhecia o inspetor, não era surpresa, mas para Helena, aquilo sempre gerava uma mistura de medo e revolta. Ela sentiu o coração acelerar, o frio na barriga querendo tomar conta, mas respirou fundo e resolveu não ceder à provocação. Olhou Gustavo nos olhos, com voz firme e tranquila, e disse que não estava ali cometendo nenhum crime, apenas buscando um pouco de paz. A honestidade na resposta deixou a situação ainda mais carregada. Parecia que um simples esbarrão ou uma palavra atravessada poderia detonar algo muito maior. O silêncio que seguiu foi denso. Quem passava olhava de relance, percebendo o clima estranho entre os dois. Helena sabia que qualquer reação exagerada poderia virar manchete ou até justificar violência. Então, mesmo diante do desconforto, preferiu sustentar sua postura, decidida a não dar espaço para nenhum tipo de humilhação. Gustavo não se deu por satisfeito com a resposta de Helena. Ele sorriu de um jeito torto, fingindo preocupação, mas logo mudou o tom. Disse que pessoas como ela precisavam aprender a respeitar a lei de verdade, insinuando que podia fazer mais do que só palavras. Enquanto falava, levou a mão ao cinto, onde o coldre da arma ficava preso. Não sacou a pistola, mas o simples gesto bastava para transmitir a ameaça. O ambiente, que já estava ruim, ficou ainda mais pesado com aquele ar parado de tarde abafada e quase ninguém mais por perto para ver o que poderia acontecer. Helena sentiu a pressão. O medo, claro, estava lá, batendo forte como sempre. Aparecia nesses momentos. Mas ela também carregava consigo a experiência de quem já tinha enfrentado humilhação, preconceito e desconfiança a vida inteira, especialmente depois que sua fortuna e sucesso passaram a chamar atenção. Ela sabia o quanto era comum que autoridades tentassem impor respeito pelo medo. Mesmo assim, sustentou o olhar firme, como se dissesse sem palavras que não ia deixar aquilo passar batido. Sentia que cada segundo era um teste. Não podia se permitir fraquejar, nem dar motivos para Gustavo provocar uma situação pior. Esperava, com o coração disparado, que alguém surgisse ou que ele se cansasse. O clima ficou ainda pior quando Gustavo levantou a voz e mandou Helena sair dali, como se ela não tivesse o direito de ocupar aquele espaço público. Ele segurou o braço dela com força, machucando mesmo, e fez questão de apertar mais do que o necessário só para afirmar a posição dele.
Esse contato deixou claro que Gustavo se sentia totalmente seguro, como se nada nem ninguém pudesse impedi-lo de agir como quisesse. Mas além da dor no braço, o que doía de verdade em Helena era o olhar de desprezo dele, como se todo o esforço e todas as conquistas dela não valessem nada só por causa da cor da sua pele. Mesmo diante dessa humilhação e desse abuso, Helena não pensou nem por um segundo em recuar. Desde pequena, aprendeu que o mundo sempre tentaria diminuir quem ela era, mas também que demonstrar medo só servia para reforçar esse tipo de opressão. Então, mesmo com a mão de Gustavo prendendo seu braço, ela levantou o queixo e manteve o olhar firme. Sabia que precisava resistir, não só por si, mas por todas as pessoas que já passaram por situações parecidas. Essa força veio de dentro, alimentada pelas batalhas antigas e pela certeza de que ficar calada nunca foi opção. Quando tudo parecia prestes a piorar, Helena ouviu uma voz, firme e segura, ecoar pela calçada. "Solta ela agora!" A força e a clareza do comando fizeram Gustavo soltar o braço de Helena no mesmo instante, mesmo que não quisesse demonstrar surpresa. Era uma voz que não vinha de ninguém conhecido dali, mas a autoridade nela era impossível de ignorar. Olhando para o lado, Helena viu um homem de mais ou menos 50 anos, alto e de cabelos grisalhos, usando terno simples e mochila jogada sobre um ombro. Ele se apresentou como Sérgio, dizendo que estava só passando por ali, mas que não podia ignorar o que tinha acabado de ver. Gustavo, irritado com a perda repentina do controle, tentou recuperar a posição. Falou grosseiramente, dizendo que Sérgio não sabia com quem estava se metendo e que se tratava de procedimento policial padrão, recomendando que ele não atrapalhasse quem está cuidando da lei. Tentou usar aquele tom pesado de quem está acostumado a ser obedecido. Sem discussão, mas era visível que a presença de uma testemunha mudava tudo. Outras pessoas, percebendo a movimentação e a discussão, começaram a diminuir o passo, curiosas para entender o que estava acontecendo, o que deixava Gustavo ainda mais desconfortável e sem saber como agir. Sérgio não deu nenhum passo atrás diante da intimidação de Gustavo. Sem levantar a voz, disse com calma que ficar em silêncio diante de uma injustiça não era uma opção, deixando claro que estava ali para testemunhar tudo o que fosse necessário. O jeito sério dele, somado à sua coragem, fez com que Helena sentisse uma onda de alívio tomar conta, como se depois de tanto tempo tentando se proteger sozinha, finalmente alguém estivesse disposto a ficar do seu lado. Ela retribuiu com um olhar de gratidão silenciosa e pela primeira vez naquela tarde percebeu que talvez ainda existissem pessoas realmente comprometidas em fazer a coisa certa. Gustavo, percebendo que agora tinha uma plateia formada por Sérgio e outros curiosos que começavam a se aproximar, perdeu um pouco da firmeza. Rangeu os dentes, largou de vez o braço de Helena e, com um olhar ameaçador, disse que aquilo não ia acabar por ali. Falou que era melhor todo mundo tomar cuidado, jogando uma promessa vazia de retaliação no ar, mas já dava para sentir que não tinha mais tanto controle da situação. O clima continuava tenso, mas agora havia uma esperança em cada pequeno gesto de apoio. Helena ficou de pé, ajeitou a roupa, respirou fundo e pela primeira vez naquela tarde não se sentia invisível ou indefesa. O barulho das sirenes anunciou a chegada de mais uma viatura, estacionando logo ali, quase em frente ao prédio antigo, da padaria Bela Paulista. 2 policiais desceram rapidamente, os rostos fechados e tom autoritário na voz. Um deles, chamado Souza, ordenou que Helena o acompanhasse até a delegacia para esclarecimentos, como se o simples fato de estar ali com Gustavo já fosse motivo suficiente para a condução. Ignoraram completamente os argumentos de Sérgio, que tentava explicar que tinha presenciado um abuso claro de autoridade e que tudo aquilo não fazia sentido.
Mesmo sabendo dos riscos e do medo que rondava todo o seu corpo, Helena decidiu que não adiantava criar mais confusão. Olhou para Sérgio, tentando transmitir coragem só com um olhar. Com calma, agradeceu pelo apoio e disse em voz baixa que confiava que logo tudo ficaria claro. Sérgio tentou insistir mais um pouco, mas percebeu que aquela era uma batalha que não poderia vencer sozinho. Pelo menos não naquele instante. Prometeu a Helena que acionaria advogados e faria barulho, garantindo que ela não seria esquecida e que lutariam juntos até que a justiça fosse feita. Ao entrar na viatura, Helena se agarrou nessas palavras como se fossem uma âncora, pronta para encarar o que viesse pela frente. Assim que Helena passou pela porta da delegacia, uma onda de frieza tomou conta dela, não só pelo ar-condicionado, forte, mas principalmente pelo jeito distante com que foi recebida. O corredor era comprido, as luzes fluorescentes incomodavam seus olhos e o cheiro forte de desinfetante parecia grudar na pele. Um dos policiais a conduziu rapidamente até uma sala pequena, onde só havia uma mesa velha, 2 cadeiras de metal e nenhuma janela. O silêncio ali dentro era sufocante, quebrado apenas pelo eco dos passos dos policiais no piso gelado. Helena foi orientada a sentar e esperar, sem fazer perguntas, como disseram em tom seco. Enquanto esperava, sentada com as mãos cruzadas no colo para conter o nervosismo, Helena não pôde evitar de pensar em toda a sua trajetória. Lembrou de quando era menina, crescendo em uma comunidade da zona leste de São Paulo, onde a vida sempre foi luta e resistência. Rememorou os conselhos da mãe, sempre dizendo para nunca baixar a cabeça diante da injustiça. Essas lembranças aqueceram o peito de Helena e renovaram sua força. A cada minuto que passava naquela sala fria, ela dizia para si mesma que já tinha superado tanta coisa na vida e agora não seria diferente. Ali, prometeu não perder a esperança. Algum tempo depois, a porta da sala se abriu e Gustavo entrou, desta vez com um sorriso frio no rosto, demonstrando confiança, como se controlasse todo o recinto. Ele caminhou devagar, arrastando a cadeira para mais perto de Helena e começou seu interrogatório com perguntas rápidas, lançando olhares duros e aproveitando qualquer brecha para fazer ameaças disfarçadas. Insinuou que, apesar daquela cena lá fora, nada havia mudado de verdade. Disse, com palavras escolhidas para ferir, que Sérgio não poderia fazer nada além de atrapalhar por alguns minutos, e que, no final, o sistema sempre favorecia quem tem farda e influência. Helena sentiu a pressão do momento, mas respirou fundo e decidiu não devolver o medo que ele tentava impor. Com voz tranquila, respondeu que aquilo ali era só o começo, que não pretendia abaixar a cabeça e que a verdade, uma hora ou outra, apareceria, nem que ela tivesse que lutar por cada pedaço dela. Observando Gustavo, Helena percebeu que seu silêncio já era incômodo para ele. Havia ali um embate invisível em que ela se recusava a ser apenas mais uma vítima. Entre olhares e frases duras, Helena sustentou a postura de quem não aceita mais injustiça como rotina. De repente, a porta se abriu de novo, e Helena nem precisou se virar para sentir que a energia ali havia mudado completamente. Entrou Mariana, uma advogada conhecida por sua postura firme e sempre presente nas lutas por direitos humanos em São Paulo. Junto dela estava Sérgio, que trazia no rosto um misto de preocupação e alívio por conseguir chegar a tempo. O olhar de Gustavo mudou na hora. Perdeu um pouco da segurança, como se já soubesse que a situação não seria mais dominada só por suas ameaças. Mariana se apresentou sem rodeios, dizendo em voz alta e clara que dali em diante ninguém ali dentro teria o direito de agir fora da lei ou sem testemunhas. Pediu a ficha do caso, questionou os procedimentos adotados e exigiu que tudo o que fosse dito a partir dali fosse devidamente registrado em ata. Sentou-se ao lado de Helena e, com muita calma,
pediu que ela contasse tudo, do jeito que lembrava, sem medo de detalhes ou represálias. Prometeu que aquela conversa não era em vão e que juntos, dali, não sairiam até a justiça ser feita de verdade. A presença de Mariana transformou o clima, trazendo esperança até para quem só assistia de longe. Helena começou a contar tudo desde o início, a voz um pouco trêmula, mas com cada palavra ficando mais forte. Falou dos minutos que passou sozinha na padaria, do jeito como Gustavo chegou e foi ficando agressivo, dos olhares que trocou com Sérgio pedindo ajuda, das ameaças feitas na rua e dentro da delegacia. Mariana anotava tudo com calma, interrompendo só para pedir mais algum detalhe. Em certos momentos, dava para sentir a raiva e a dor misturadas na voz de Helena, mas também dava para perceber que ela não era do tipo que desistia fácil. Cada lembrança ruim parecia aumentar ainda mais sua determinação. Durante o relato, Sérgio não tirava os olhos de Helena, escutando com atenção e refletindo sobre o quanto aquela situação era injusta, mas também sentindo uma admiração renovada por sua coragem. Era impossível não se sensibilizar, e cada pequena pausa da amiga era acompanhada de um gesto de apoio, mesmo que fosse só um aperto de mão ou um simples balançar de cabeça. Aquela união inesperada entre uma mulher que não aceitava mais, a Galar, uma advogada pronta para a briga, e um amigo determinado a apoiar, ganhou corpo ali mesmo na sala. Estava formada uma aliança motivada pela vontade real de mudança, todos movidos pelo mesmo sentimento de indignação. Assim que Helena terminou de relatar tudo, Mariana ajeitou os papéis e olhou com seriedade para o grupo. Ela compartilhou uma informação importante, dizendo que Gustavo, aquele policial que havia intimidado Helena, já tinha um histórico preocupante na corporação. Vários casos antigos de abuso de poder estavam registrados, mas ninguém nunca tinha conseguido levar uma denúncia adiante com provas sólidas ou testemunhas dispostas a encarar o sistema. Mariana explicou que a situação de Helena era diferente. Agora tinham detalhes concretos, registros de ocorrência e um amigo que presenciou os fatos. Pela primeira vez, havia chances reais de expor não só o comportamento de Gustavo, mas também os problemas maiores dentro da própria delegacia de Pinheiros. Ao ouvir aquilo, Helena sentiu o peso das palavras e, por um segundo, ficou em silêncio, refletindo sobre o que aquilo significava. Não era apenas a própria justiça em jogo, mas a possibilidade de quebrar um ciclo que já tinha machucado tantas pessoas. Pensou em todas as vezes que ouviu histórias parecidas perto de casa, no bairro da Penha, gente que sofreu calada. Agora, com Mariana e Sérgio ao lado, percebeu que podia lutar por todos que não tiveram voz. Decidiu, ali mesmo, que não deixaria a coragem de hoje passar em branco. Em poucos dias, a história de Helena tomou conta da cidade de São Paulo. Os jornais impressos e digitais noticiaram o processo que ela, junto com Mariana, estava movendo contra Gustavo e a delegacia. Redes sociais foram inundadas com vídeos, posts de apoio de organizações e relatos de outras pessoas que passaram por situações parecidas. Mas nem tudo era positivo. Enquanto muitos mandavam mensagens de incentivo, dizendo frases como "estamos com você" e "basta de abuso", outros tentavam diminuir sua coragem, escrevendo comentários ácidos e tentando colocar a culpa nela, ou insinuar que estava exagerando. Essa divisão podia ser sentida tanto na rua, quando Helena ia ao mercado e percebia olhares atentos, quanto até dentro do próprio prédio, ouvindo sussurros de vizinhos. Apesar de tudo, ela manteve a cabeça erguida. Nos momentos de dúvida, pensava nos tempos duros que viveu, no Capão Redondo, onde aprendera ainda nova que não dava para aceitar a injustiça como normal. Recordava das conversas com sua mãe enquanto lavavam roupa no tanque, das risadas no quintal em dias difíceis,
e entendia que sempre foi preciso lutar muito para ganhar pequenas vitórias. Agora, mesmo com ataques, sabia que essa luta não era só dela e continuou firme, acreditando que podia fazer diferença. Na véspera da coletiva de imprensa, Mariana foi até a casa de Helena, levando um monte de anotações e aquela disposição de quem já pisou muito em tribunal, cheio de gente querendo ver sangue. Sentaram na sala, com o café fresco passado, e Mariana explicou que o dia seguinte seria puxado. Avisou que os repórteres iriam fazer perguntas difíceis, talvez até provocativas, querendo arrancar alguma reação que desviasse o foco ou sugerisse que tudo era por autopromoção. Disse que Helena poderia respirar fundo antes de responder e que seria melhor olhar direto nos olhos das pessoas, sem desviar, mostrando que estava ali porque buscava justiça, não fama ou qualquer vantagem pessoal. Sérgio também foi até lá levando pão de queijo e tentando quebrar um pouco o clima pesado. Lembrou para Helena que, além dele e Mariana, tinha toda uma equipe de apoio. Gente que estudou o caso a fundo e estava pronta para rebater possíveis distorções ou mentiras. Helena agradeceu, repetiu que não queria se esconder e prometeu que falaria de coração aberto. Naquela sala, entre xícaras, anotações espalhadas e risadas nervosas, um sentimento de união tomou conta. Mesmo tensos, estavam prontos para encarar o olhar do público juntos, sem espaço para recuos. Quando chegou o momento da coletiva, Helena sentiu o coração bater acelerado, mas manteve a postura. Entrou no auditório do prédio da imprensa, na Avenida Paulista, ao lado de Mariana e Sérgio, encarando de frente as dezenas de câmeras, celulares e microfones empunhados por jornalistas de todos os cantos. Respirou fundo antes de falar, lembrando de cada orientação que recebera na noite anterior, e começou seu discurso dizendo que estava ali não só por si, mas por tanta gente que já enfrentou abuso e nunca teve espaço para denunciar. Deixou, claro, com uma voz que não tremia, que sua luta era pela dignidade de todos e pelo fim do abuso de poder. Conforme ia falando, um silêncio pesado tomou conta da sala. As pessoas pararam de digitar nos notebooks e os flashes diminuíram, só ouvindo suas palavras. As perguntas mais complicadas começaram logo depois. Um repórter perguntou se ela não estava se aproveitando da situação para ganhar fama. Helena olhou firme, respondeu sem enrolar que justiça não podia ser confundida com vaidade e que ela trocaria qualquer exposição por respeito e direito para todos que já foram ignorados. Sua sinceridade fez o respeito crescer. Aos poucos, mesmo quem duvidava, reconheceu ali alguém que não estava disposto a recuar. Helena virou símbolo de resistência e seu exemplo inspirou muita gente a também buscar mudança. A coletiva tinha acabado de terminar e jornalistas ainda discutiam animados pelos corredores do prédio. Mariana revisava as últimas anotações e Sérgio tentava aliviar o clima, chamando Helena para um café na esquina da Paulista, quando um homem se aproximou. Estava fardado, o cabelo cortado, rente e a postura reta deixavam claro que aquele era um policial experiente. O crachá mostrava o nome, Roberto. Ele olhou nos olhos de todos, mas falou diretamente com Helena, pedindo alguns minutos a sós, em um tom respeitoso, mas tenso. No corredor, longe do burburinho, Roberto se revelou inquieto, passando a mão pelos cabelos e respirando fundo antes de falar. Contou que já trabalhava ao lado de Gustavo havia muitos anos e, nesse tempo, presenciou diversas situações onde o colega passou dos limites do poder. Disse que até então nunca teve coragem de se manifestar, pois sempre achou que falar seria assinar sua saída da corporação e talvez até colocar sua família em risco. Só que naquela manhã, após ver o jeito firme de Helena diante das perguntas e o silêncio respeitoso da coletiva, sentiu algo mudar por dentro. Disse que não queria mais se calar,
prometeu entregar seu testemunho, esperando que juntos pudessem finalmente dar início à mudança que sempre sonhou ver. Quando Roberto confirmou que estava realmente disposto a depor, Mariana imediatamente agradeceu e fez questão de ressaltar que atitudes como a dele faziam toda a diferença. Ela explicou que quando alguém de dentro da estrutura rompe o silêncio, dá força não só ao processo, mas também abre espaço para que outros tenham coragem de se manifestar. Mariana falou que compreendia o medo, mas que só com aliados corajosos poderiam desmontar o que sempre pareceu intocável. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo um aperto no peito. Era alívio e esperança misturados. De repente, o que começou como um ato solitário virava movimento. Olhou para Sérgio, que sorriu, e percebeu que o grupo estava mais unido do que nunca. Sentaram juntos no saguão do prédio, ao lado de Roberto, sem precisar dizer muita coisa. O sentimento era de entendimento, como se todos soubessem que aquele era um momento raro e importante. Helena percebeu que sua coragem estava servindo de exemplo, inspirando outros a entrarem na luta. Agora, não era mais só a denúncia contra um policial. Era uma batalha por respeito e por um sistema melhor. O grupo sentia, com força, que a transformação era possível e, mais do que nunca, acreditavam nisso juntos. No dia do julgamento, o Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado de câmeras e muita gente curiosa. Desde cedo, jornalistas se ajeitavam nas calçadas e arrastavam cabos por todos os lados, enquanto familiares de vítimas, amigos de Helena e integrantes de movimentos sociais ocupavam os bancos do salão. O burburinho era grande, mas assim que Gustavo chegou, acompanhado de 2 advogados, um silêncio desconfortável tomou o lugar. Ele tentava parecer seguro, vestia um terno caro e olhava fixo para frente, mas dava para perceber o cansaço nos ombros e a tensão no rosto. Jamais imaginou que sua postura de chefe intocável seria abalada dessa forma, agora com tanta gente olhando e julgando. Mariana foi a primeira a falar. Se levantou tranquila, mas com a voz firme, explicando para o juiz e para o público que aquele processo não era só sobre Helena. Disse que o que estava em julgamento eram práticas abusivas que, infelizmente, aconteciam em diferentes delegacias do país. Mariana ressaltou que não queriam apenas a condenação de uma pessoa, mas exigir respeito e mudanças na Polícia Civil de São Paulo, mostrando que todo mundo merecia ser tratado com dignidade. A cada palavra, o clima de expectativa e tensão aumentava, já que todos ali sabiam que aquele julgamento poderia realmente não ser como os outros. Quando chegou a vez de Roberto se levantar e caminhar até o banco das testemunhas, a sala inteira ficou em silêncio de verdade, daquele jeito que até a respiração das pessoas parece ficar mais leve. Ele se sentou, ajeitou o uniforme e olhou o juiz nos olhos, mas às vezes deixava o olhar cair sobre Helena e Mariana, como se buscasse força na presença delas. Sem enrolação, Roberto começou a descrever momentos específicos em que viu Gustavo humilhando e ameaçando não só Helena, mas outros policiais e até cidadãos comuns. Contou de reuniões tensas, de ordens absurdas e da sensação constante de medo que pairava na delegacia. As palavras dele eram simples, mas cada frase soava forte, porque vinha cheia de verdade. Os advogados de Gustavo tentaram cortar o efeito do depoimento, sugerindo que Roberto poderia estar magoado por alguma desavença antiga ou querendo prejudicar o colega por questões pessoais. Só que Roberto não se abalou. Falou, olhando para todos, que seu único objetivo era garantir justiça para quem ficou calado tanto tempo. Disse que sabia dos riscos, mas preferia dormir tranquilo à noite do que ignorar tudo de novo. O depoimento
Dele não só deixou a defesa sem reação, como também trouxe nova energia para o grupo de apoio, que sentiu que algo estava começando a mudar. Depois de um longo dia em que todos esperavam ansiosos pelos corredores, o clima dentro do fórum já era de nervosismo. Helena tentava se manter calma, sentada junto com Mariana, Roberto e Sérgio, mas mexia as mãos sem parar, olhando para o celular a cada minuto, mesmo sabendo que não adiantava querer apressar o tempo. Foram horas até a porta da sala dos jurados se abrir e todo mundo prender a respiração. O juiz chamou as partes para ouvirem o veredito, e quem estava ali percebeu logo pela expressão dos jurados que algo grande tinha acontecido. O presidente do júri leu o resultado, dizendo que Gustavo era considerado culpado em todas as acusações, e que as provas, depoimentos e a coragem das vítimas tinham sido determinantes. Assim que as palavras foram ditas, ninguém conteve o alívio. Helena sentiu os ombros relaxarem, como se tivesse deixado um fardo de vários anos para trás. Mariana abraçou ela forte e até Roberto, geralmente contido, deixou escapar um sorriso. Lá fora, na calçada da Barra Funda, uma multidão já aguardava, segurando cartazes, batendo palmas e até cantando. A notícia se espalhou rápido e muita gente viu em Helena mais do que uma vencedora. A viram como inspiração. Apesar de saber que ainda teria muito pela frente, agora ela tinha certeza de que juntos, coragem e união realmente tinham força para transformar tudo.